Olá pessoal, tudo bem? Terceiro vídeo dos 4 vídeos em que eu menciono 46 dicas para a redação do Enem. Sim, é bastante coisa, mas vamos lá. A gente está na 23. Títulos pensado antes. Inovadores e usados de forma interessante. Por que eu digo isso, pessoal? Títulos pensado antes. Pessoal, título é algo que não é necessário, não é obrigatório na redação do Enem. O título não é obrigatório e não é contado ponto para ele, ok? Mas se você for colocar, pessoal, coloca um título decente. Coloca um título interessante. Não coloque, por exemplo, se o tema for X, a pessoa coloca como título X. Tipo assim, o tema é intolerância religiosa. O que a pessoa coloca de título? Intolerância religiosa. Não, busque pensar títulos inteligentes. Por exemplo, você já pensou em inverter a ordem de uma frase e colocar essa frase com uma ordem invertida, com uma palavra suba no título? Exemplo clássico, penso logo existo. Já pensou se cai, por exemplo, um tema chamado obesidade e aí você coloca como título como logo existo? É um título criativo. Existem diversas formas de título, mas o que eu quero dizer é, pense antes possibilidade de títulos e coloque um título interessante no dia. Se você tiver na dúvida, pessoal, com título bom, título ruim, não coloca. Beleza? Ainda sobre o título. O título criativo desperta curiosidade, mas se você colocar um título criativo que desperta a curiosidade do leitor, cumpra o prometido no texto. Às vezes tem títulos muito bons, né? Aí a pessoa vai para o texto e percebe que o texto não é tão bom quanto o título. E isso decepciona o corretor, porque ele pensou que ia vir um baita texto e veio um texto ruim. Então, se for fazer um título criativo, ok, coloca, mas cumpra o papel de fazer um texto bom. Beleza? Essa foi a dica 24. A 25, pessoal. Antes de sair escrevendo, pense, planeje, elabore melhor as suas ideias. E de preferência, antes de começar a prova. Pessoal, antes de sair escrevendo a louca no dia o texto de vocês, por favor, calma antes no dia e pensa o que vai ser escrito. Faz um brainstorming, faz um rascunho bem feito, seleciona o que de fato, de estratégia argumentativa, de coisa de fora para o texto, vocês vão trazer, ok? Pensa antes de escrever, não sai escrevendo a louca. Te acalma, faz uma introdução bem feita, um desenvolvimento bem feito, uma conclusão bem feita, tá bem? Essa foi a dica 25. A 26. Evite ao máximo erros gramaticais, pessoal. Evite ao máximo erros gramaticais. Substitua sempre que possível. Como eu disse, vocês corrigem, né, os corretores recebem o texto e corrigem baseado em 5 competências. A primeira é a norma culta, é competência que fala de língua portuguesa. Então, se vocês errarem, vocês vão perder pontos nessa competência. Então, busque sempre que possível errar o menos. O corretor, quando recebe a redação, ele busca os erros. Cada vez que você erra, ele vai despontuar dos 200, vai tender ao 0. Ele tem 2 margens, né? Eu tenho o 200 aqui e o 0 aqui. O objetivo é que vocês fiquem para os 200 e não para o 0. Beleza? 27. Conectivos apropriados. Você tem que saber utilizar conectivos apropriados no texto de vocês, pessoal. Tenha domínio de diferentes conectivos que possam ser utilizados, né? Vocês podem ter adição, adversão, vocês podem ter alternação, vocês podem ter conclusão, vocês podem ter diversos tipos de conectivos. Vou dar alguns exemplos. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, logo, portanto, por isso, desse modo, dessa maneira, nesse sentido, nesse cenário, vocês entendem que vocês têm que ter um repertório desses para a prova e variar os conectivos, não citar só um repetidamente, ok? Tenha um repertório de conectivos importante. Competência 4 do Enem é conectivos. Beleza? Próxima. Cuidado com o queísmo. Isso é muito importante, gente. Assim, o queísmo, tá? Que. Tu pega a redação com um monte de que. Que a pessoa que foi e necessita de algo, que alguma coisa. A pessoa cita um monte de que. Evita o queísmo. Se você perceber na leitura alta, que foi uma dica que eu dei anteriormente. Se você perceber que na leitura alta você citou muitas vezes o que, pessoal, tire esses que e busque sinônimos, busque outros formatos para substituir esse que, ok? Próxima dica, pessoal. Faça conexões com outras disciplinas do conhecimento na redação de vocês. Busque outras disciplinas para o texto de vocês. Traz uma biologia, traz uma química, traz uma física, traz uma história, traz uma literatura, traz a arte, traz
cinema, traz teatro pro texto de vocês. Pessoal, o corretor, ele valoriza muito o candidato que traz coisas importantes pro texto, que mostra que ele tem a cabeça aberta, que ele estudou, que ele tem uma visão ampliada de mundo. Então, por favor, tragam isso pro texto de vocês. Competência 2, repertório sociocultural produtivo, ok? Próxima dica, pessoal. Fuga do senso comum. Vocês têm que fazer uma redação não baseada em senso comum, vocês têm que fugir disso. Eu não espero que vocês façam uma redação baseada em conversa de bar, gurizada. Vocês têm que demonstrar, como eu disse na dica anterior, conhecimento de mundo. Então foge do senso comum, por favor. Imagina o corretor, olha o que eu coloquei aqui. Imagina o corretor lendo centenas de redações, senso comum. Imagina a situação dele. Ele pega uma lote de 100 redações por dia. Imagina ele pegar 90 redações com senso comum, coisas assim, que se fala, qualquer um fala. E aí pega a tua com um repertório sociocultural produtivo, com algo de fora, com algo importante, você percebe que a tendência desse cara é te dar uma nota maior, ok? Traz coisa de fora para o teu texto, por favor, é um pedido que eu faço. 31, saia do previsível, pessoal. Saia do previsível. O que é o previsível? É o senso comum. Traz coisa de fora. Mostra algo que impressione o corretor. Lembrando sempre, vocês não precisam falar bonito. E o previsível também vou citar isso. Vocês não precisam falar de forma erudita. Tipo assim, vou mostrar palavras bonitas para que eu convença o meu corretor que eu sei escrever. Não é esse o objetivo. O objetivo é norma culta simples, uma progressão de texto simples e que você não faça erros gramaticais, ok? Só quero que você não faça palavras bonitas para tentar conquistar o corretor porque você citou meia dúzia de palavras bonitas. Esse não é o objetivo da redação do Enem, esse não é o objetivo do texto dissertativo argumentativo, ok? Dica 32, as últimas 3. Pessoal, a proposta de intervenção ela deve ser detalhada e viável. Isso é muito importante, a proposta tem que ser viável. O que você vai sugerir para o problema? É viável? É viável o problema? A estratégia é o problema que você sugeriu? Não use expressões do tipo conscientizar, né? Não use coisas vagas, propostas vagas, do tipo as pessoas precisam fazer isso. Você precisa detalhar quem faz o quê, como e para quê, de forma detalhada. Quem vai fazer o quê, como e para quê, ok? Leia e use a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pós-contexto da Segunda Guerra Mundial, e utilize a Constituição Federal do Brasil de 1988, pós-contexto ditadura militar. Percebe que a gente tem dois períodos importantes na história, que é a Segunda Guerra Mundial e ditadura militar. É importante que você demonstre conhecimento de diversas áreas do conhecimento. A história é extremamente importante para a redação. A leitura dessas cartas indica muitas coisas de direitos humanos. A redação pede que você não faça uma ferição que não fira direitos humanos, ok? Então, busque utilizar nessas cartas artigos que possam nortear o teu texto, pessoal. Se vocês falam, por exemplo, de preconceito contra determinado tipo de pessoa, se vocês falam de alguma minoria, e o Enem tem caído minorias de texto, vocês podem citar uma Constituição, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que confirme de fato o que é importante sobre essa temática, ok? Então, como as temáticas em geral têm determinado tipo de preconceito, determinado tipo de minoria, faça com que uma Constituição, um documento, exerça o direito dessa pessoa, ok? Direitos e deveres é muito importante. 34 e última desse vídeo, terceiro vídeo. Não repita palavras e expressões, pessoal. Não repita palavras e expressões. Busque sempre utilizar sinônimos. Isso é algo que eu já mencionei anteriormente, algo bem tranquilo, né? Busque diversificar o seu repertório para me mostrar que você tem conhecimento da língua portuguesa. Tá bem, pessoal? Cansa falar. 34, comecei com a 23, foram mais 12 aqui. As últimas, então, vão ficar para o último vídeo. O quarto dos 4 vídeos. Tá bem? Forte abraço, até a próxima.